Seja bem-vindo, treinador, ao vídeo 2 de Batalha EX de Victini X, e hoje eu vou te mostrar como jogar com esse baralhinho. Seja bem-vindo ao canal favorito de Pokémon TCG de todo mundo aqui da comunidade brasileira. Eu sou o Professor Galtus e bora lá com esse baralhinho. Eu já abri o board aqui pra te mostrar como jogar com esse baralho. Se você ainda não viu o vídeo de unboxing, dá uma olhada, vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, enfim, eu já postei ele, tá? Saiu antes desse vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar como que joga com o baralho Batalha EX do Victini X. Quando você compra, sem modificar nada, abriu da caixa, já embaralhou, você assiste esse vídeo antes de começar a jogar pra você saber como melhorar o seu jogo, como fazer o jogo rodar da forma mais eficiente possível pra você se divertir, fazer grandes golpes, grandes jogadas, saber o que tá fazendo logo de cara assim que abre o baralhinho, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra engajar o vídeo e mais pessoas verem o baralho do Victini X, beleza? Vamos começar com o próprio Victini X. Ele é o nosso batedor principal e um dos mais poderosos. Eu vou explicar porque é um dos, não é o mais poderoso, mas como ele é o dono do baralho, vamos focar em trazer ele para ser o nosso atacante principal. E o que ele vem aqui? Primeiro que ele vem com mais ponto de saúde que todos os Pokémon que temos aqui, com 190, ele é o mais resistente, tá? E o que isso é bom, porque a gente vai precisar de bastante resistência nesse baralho, já que temos muitos Pokémons que batem com 3 energias de fogo, e daqui a pouco eu vou te mostrar como acelerar essas energias, tá? Victini, ele vem com um golpe com uma energia, que é o Bombardear, que ele dá 30 de dano no seu oponente, tá? E pode recuar trocando seu Pokémon com um Pokémon do banco. Isso aqui é bem legal, tá? Pra você fazer essa troca rápida, colocar outro Pokémon, já utilizar o efeito de outro Pokémon no próximo turno e agilizar essa jogada. E ele vem com o golpe principal dele, com 3 energias, que se chama Chama da Vitória. E bate 220, muito poderoso pro formato. Porém tem o revés, né? No turno seguinte esse Pokémon não pode bater. Porém temos outros Pokémon aqui no nosso baralho que tem ataques muito similares, bem próximos de chegarem a 220. Eu acho que tem até um Pokémon aqui que bate até mais forte, que eu vou explicar já já. Então o Victini é o nosso jogador principal, nosso atacante principal. Vamos focar em trazer ele do meio do jogo pra frente, tá? Porque é ali que a gente vai conseguir dar mais força, mais gás pra esse baralhinho. Mas se você jogar antes, melhor que você vai energizando esse Pokémon antes, tá? Mas ele deve aparecer logo ali no meio pro final do jogo. É o que eu acho que vai acontecer. Por mais que a gente acelere com muita coisa, a gente precisa preparar o terreno antes de trazer o Victini. E um dos Pokémon suporte que a gente tem para preparar o terreno é a linha evolutiva do Fuecoco. Primeiro, Fuecoco, né? Pokémon básico, para você que não sabe, para evoluir os Pokémon precisa começar com o Pokémon básico. No caso aqui o Victini já é um Pokémon básico aqui em cima, ó. Pokémon básico, ponto de saúde fica aqui, tá? Só pra você que não sabe. E também temos que entender o recuo, né? Daqui a pouco eu vou explicar o recuo, que é muito importante para a estratégia desse baralho. Temos o Fuecoco, Pokémon básico. Quando você baixa o Fuecoco, você pode evoluir ele para Crocalor, não no mesmo turno, mas sim no turno seguinte. Então, a cada pulo de turno, né, passada de turno, cada vez que você evolui um nível, traz um nível para o campo, você tem que esperar um turno para poder evoluir para o próximo. E aí vem o estágio 2, que é o Crocalor, que ainda não melhora em nada o nosso jogo, tá? A gente precisa chegar no Scaladirge. Então a gente vai evoluir para o Crocalor. Temos 3 cartinhas do Crocalor. Nesse meio tempo, você pode estar batendo com o Hálito de Fogo e você já deve ter energia suficiente para bater com Hyper Voice, beleza? Mas não é o nosso foco. Nosso foco é trazer quem? O Scaladirge. E por que o Scaladirge é o nosso foco? Porque a gente vai usar, assim, o primeiro ataque do Scaladirge. Esse aqui é o nosso, a nossa carta suporte ataque principal. Por quê? O Cantoria Acaladora bate 50, mas o efeito dela é muito boa. Que você pode ligar 2 energias do seu descarte nos Pokémon do seu campo da forma que você quiser. Ou seja, batendo com uma energia da Cantoria Acaladora do Scaladirge, no próximo turno você pode bater com 190 com o próprio Scaladirge. Ou você pode energizar o Victini. Ou energizar qualquer outro Pokémon para bater de forma mais rápida. Ou seja, o Scaladirge acelera as energias. Só que tem um porém, ele acelera energias que estão na pilha de descarte. E aqui não temos nenhuma carta item ou apoiador que acelere o descarte. Por exemplo, se a gente tivesse uma Ultra Bola, a gente poderia descartar 2 cartas e aí utilizar essa habilidade. Ou seja, poderíamos descartar 2 energias. Mas não temos nenhuma carta que descarta no baralho de descarte. Copag, poderia ajudar aí aqui, né? Na verdade é Pokémon Company que traz esses baralhos, mas enfim. O que facilitaria? Poderia ter um professor, precisa de professor para facilitar isso aqui, mas não temos, então a gente tem que fazer o quê? Para a gente ter mais cartas de descarte, a gente precisa recuar. Então, para conseguirmos ter essas cartas de energias de descarte lá, o ideal seria recuar os Pokémon. Então, a cada vez que você baixa um Pokémon, você recua
para poder trazer o Escaladurge com bastante energia na pilha de descarte. Porque se você usar o Cantoria Acaladora sem energia no descarte, você não consegue usar esse efeito. Ou seja, você não consegue acelerar nada. Então, a priori aqui é que você baixa os Pokémon no campo ativo e coloca energia e vá recuando eles. Ah, professor, como que faz isso? Então, por exemplo, aqui, ó, Fuecoco, baixei o Fuecoco. Aí eu coloquei no meu turno uma energia, tudo bem? Beleza. Aí passa o meu turno, volta pra mim, ele não foi derrotado, coloco outra energia nele. Custo de recuo tá aqui embaixo, ó. Precisa de 2 energias para recuar ele. O que é esse custo de recuo? Eu preciso de 2 energias ligadas a ele para poder descartar essas energias e trocar ele com o Pokémon que tiver no meu banco. Isso é recuo, tá? Então você vai precisar fazer desse mecanismo o jogo todo com todos os seus Pokémon para ter o máximo de cartas de energia na pilha de descarte. Lembrando que energia não falta nesse baralho. Temos 18 energias, então você sempre vai ter uma carta de energia na sua mão. Isso é certeza, 1 a 2. Então você sempre vai estar energizando seus Pokémon para fazer isso. Priorize fazer isso para poder utilizar a habilidade do Escaladurge. Ah, professor, mas não é mais fácil ir só colocando energia? Sim, também é mais fácil, pode fazer isso. Se você achar mais interessante, temos duas vias bem interessantes aqui. O Escaladurge pode acelerar o jogo com as cartas que estão descartadas lá na sua pilha de descarte, ou porque você recuou, ou porque seu Pokémon foi derrotado, ou você pode ir pela via normal e ir energizando seus Pokémon turno a turno. Temos essas duas vias, tá? Essas duas vias. Eu estou te mostrando apenas as estratégias que dá pra fazer com os Pokémons que temos no campo. Mas você pode simplesmente ir energizando seus Pokémon. É que daí não teria nenhuma graça, né? Não teria nenhuma graça, não estaria fazendo nada diferente do baralho aqui, como se ninguém tivesse nenhuma habilidade. Então vamos priorizar como Pokémon suporte e também um possível atacante poderoso, o Escaladurge, trazer o Escaladurge de preferência. Só que a gente vai montando o nosso time, porque temos bastante Pokémon que bate com 3 energias, que bate bem forte. Como, por exemplo, o Magmar e o Magmortar, tá? O Magmortar bate com 3 energias 170, muito poderoso. Até chegar a ele, você vai ter que ficar passando por muitas energias. Vai ter que energizar bastante ou focar em um Pokémon para energizar e bater forte. Aqui na linha evolutiva do Magmar e Magmortar, o Magmar se torna mais interessante no começo do jogo, porque uma energia faz com que você compre uma carta no ataque. Então coloca ele na frente e bate e compra uma carta. Sempre falo em todos os vídeos, vou falar nesse. Ter mais carta que seu oponente na mão significa vantagem, porque você tem mais opção de sair de uma estratégia que ele coloque em você, de alguma coisa que ele pressione você. Se você tem mais carta na mão, você tem mais recursos. Então priorize Pokémon que tem esse tipo de habilidade ou ataque. Então o Magmar na frente, começar com o Magmar para você já começar a ir comprando mais cartas todo turno, enquanto você vai energizando outros Pokémon no banco, é muito bom. Lembrando que o Pokémon ativo, você pode baixar todos os Pokémon que você quiser da sua mão, desde que eles sejam básicos. Ou seja, você pode preencher o campo ativo e o seu banco com todos os Pokémons que você precisa logo de cara. E temos cartas para acelerar isso, e eu vou mostrar já já. Então você já vai baixando todos os seus Pokémons básicos e vai focar em um Pokémon para energizar, para ter 3 energias de fogo para bater forte e evoluindo, né, seguindo a evolução. Por exemplo, o Magmortar que bate com 170, por mais que ele não possa atacar no próximo turno, ele bate bem poderoso. Você vai energizando dessa forma, e quando o Pokémon for sendo derrotado, as cartas de energia que foram ligadas a eles vão pro descarte. Você pode trazer essa carta de volta com o Escaladurge. Também é outra via aí para você utilizar, beleza? Outro Pokémon muito poderoso que você pode colocar como atacante é o Tauros. Esse aqui é bem interessante, que você vai usar só o golpe de 2 energias, bate mais forte que esse aqui, porque 2 energias é o que acontece. O Chifre Indomável ele bate 20 mais 10 para cada ponto de dano que esse Pokémon tomar. Então se ele tomar 120 de dano, ele vai bater 120 mais 20, vai bater com 140, vai bater bem forte também com 2 energias. Ou você pode garantir a remetida de Labareda com 3 energias e bater com 120 todo turno, né? Só que você vai ser descartar uma energia do Pokémon, então isso aqui pode ajudar o Escaladurge no final das contas. E o Ciclizar, que veio aqui só para compor o time. Uma energia, você compra 2 cartas, melhor que o Magmar, tá? Então, se você for optar entre baixar o Magmar ou o Ciclizar no campo ativo para comprar carta, baixa o Ciclizar que você compra 2. De novo, quanto mais cartas você tiver na sua mão, mais opções você tem para sair da estratégia. Então, basicamente é isso. Foque em trazer o Tauros na frente para tomar dano e bater com 2 energias. E se você quiser usar a terceira energia para descartar uma energia, você vai acelerar o Escaladurge. Para daí, no meio do jogo, você trazer o Victini e começar a energizar ele, beleza? Como vamos trazer todos esses Pokémon básicos aqui? Temos bastante bolas.
bastante bolas. Então, o Bola de Ninho é a carta principal. Então, essas aqui são as cartas fundamentais da estratégia. Bola de Ninho traz Pokémon básico do seu baralho e põe direto no banco. Ou seja, se tiver 3, você pode baixar as 3 e puxar 3 Pokémon básicos do seu baralho direto pro campo. Lembrando que cartas treinador e itens não tem limite de uso no seu turno. Você pode usar quantos itens você quiser. Ou seja, você pode usar as 3 bolas de ninho no mesmo turno sem problema algum e trazer todos os seus Pokémon básicos para o jogo. Isso vai acelerar demais o seu jogo, então é uma carta primordial, uma carta fundamental para a estratégia. E também temos a Grande Bola. Qual que é a diferença? A Grande Bola você pode pegar cartas de evolução também, só que você não baixa no campo. Você olha 7 cartas do seu baralho e se você achar um Pokémon ali, você pode colocar ele na sua mão. Então você pode pegar cartas evolução, como por exemplo o Crocalor, ou o próprio Scaladirge, ou o Magmorta, e assim acelerar as suas evoluções dos Pokémon básicos que estão ali. De cartas itens, essas aqui são as fundamentais, as principais da sua estratégia. E agora eu vou mostrar as cartas itens situacionais, beleza? Quais são as nossas cartas situacionais itens? O que são cartas situacionais, professor? Que você vai usar no momento do jogo. Não dá pra te falar, isso aqui é muito importante. Não é importante. Você vai usar dependendo do seu momento do jogo. Então, por exemplo, adesivo de energia. Vai te ajudar a ligar uma carta de energia que está descartada no seu baralho. Como, por exemplo, se um Pokémon foi derrotado, foi nocauteado, as energias foram para o descarte. Ou se o Tauros fez o descarte de alguma energia. Você pode utilizar essa carta para tentar conseguir a energia do descarte e baixar no seu Pokémon. Por que tentar? Porque você tem que jogar uma moeda. Ou seja, você vai pegar essa moedinha aqui. E se sair cara, você pode usar o efeito. Se sair coroa, você não pode usar esse efeito. Então, não é uma carta, como você pode ver, depende da sorte, não tem como ser uma carta que você vai utilizar como uma fonte da sua estratégia, mas é uma carta situacional que pode te ajudar a energizar o Victini ou energizar algum outro Pokémon que bate muito forte. Temos duas dessa carta aqui. E substituição. Por que substituição não é uma carta principal? Porque a gente vai tentar priorizar a troca com um recuo para dar efeito ao ataque do Scaladirge mais para frente, tá bom? Então a substituição você só utiliza caso dentro da sua estratégia, naquele momento do jogo, você não queira perder energia ou aquele Pokémon não tenha energia suficiente para ser recuado, tá? Mas no caso, não é uma carta principal do jogo. Essas aqui são as cartas itens situacionais que eu chamo, né? Agora vamos para as cartas treinador-apoiador, que são mais importantes do jogo. Então, temos o Jax, porque ele é importante? Porque você consegue trazer 2 cartas de evolução do seu baralho direto para sua mão. Podendo pegar o Scaladirge e o Crocalor ao mesmo tempo, podendo pegar o Scaladirge e o Magmorta, se você quiser. Pegando qualquer carta que seja de estágio 1 ou estágio 2, você pode pegar 2 desse tipo de Pokémon e colocar na sua mão. Importantíssima para acelerar a evolução do nosso Scaladirge. E o Kaia, né? Olha 4 cartas de cima do seu baralho e compra 2. Isso aqui é muito bom, por quê? Porque você escolhe as cartinhas que você quer pegar. Pode pegar tanto Pokémon como cartas itens para acelerar o seu jogo. Depois você pega as cartinhas que você não pegou, coloca no seu baralho e embaralha novamente. Importantíssima. Essas aqui são as cartas que você vai utilizar para ter vantagem sobre o seu oponente e poder acelerar a sua estratégia. Quais são as cartas treinador, apoiador, situacionais? Cartas de compra, tá? Noemi para comprar 3 cartinhas, ou o jovem para você colocar sua mão no baralho e comprar 5. Por que situacional? Ah, a mão veio ruim, utiliza. A mão tá boa, não utiliza. Então não é uma coisa que você pegou, você vai usar. E lembrando, cartas apoiador você só pode usar 1 por turno. Então escolha muito bem que carta você vai usar. Se vai usar o Kaia, só pode usar o Kaia. Se vai usar a Noêmia, você só vai poder usar a Noêmia naquele momento. Então essas cartinhas aqui são situacionais. O jovem vem 3 cartinhas, a Noêmia vem 4 cartinhas. E é isso. Tudo pra gente convergir em trazer Scaladirge, Victini e outros Pokémons que batem forte. Esse é o baralho do Victini EX, Batalha EX. Te passei tudo que você precisa saber sobre a estratégia, o que é principal, o que tem que ter no seu board para você falar, não, tá tudo certo. Basicamente é ter todos os Pokémons do board. Coloque o máximo de Pokémons possível e vai energizando cada um para poder ter mais força de ataque, já que os golpes deles precisam de muita energia. Esse é o ponto central desse baralho, dessa estratégia, é fortalecer seus Pokémon, ter todos os Pokémons do banco, no banco e no campo, né? E energizar todos eles para poder bater com muita eficiência e poder fazer isso de forma rápida e forte. Tenho certeza que seu oponente vai sentir a fúria dos seus Pokémons e o Victini vai trazer o V de vitória para suas batalhas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, treinador. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer e não perca o vídeo 3, onde eu vou transformar o Victini em um baralho um pouco mais meta. O que é isso? Elevar o nível de complexidade do baralho para poder encarar baralhos muito mais fortes e jogar com muito mais eficiência, principalmente para você que quer jogar em liguinhas usando o Victini. Então, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. O professor Gattuso se despede, um beijo no coração e tchau!